Carlos Barroso com cena política nas eleições de 2018. Ainda faltam 7 meses para o primeiro turno, mas o clima já começa a esquentar. Embora apareça fato novo, capaz de mudar o quadro eleitoral quase diariamente, já são, no mínimo, 6 pré-candidatos ao governo de Minas. Não chegam à galeria de 15 nomes, como é o caso do governo federal, o que dá até para desconfiar, pois o prestígio dos políticos está totalmente abalado. E é uma eleição com uma grande incógnita, se Lula vai ou não disputá-la, pendendo mais para a negativa. Mas, voltando a Minas, são 4 cargos majoritários na disputa: governo, vice-governadoria e 2 vagas ao Senado. Cena política inicia hoje o debate com pré-candidatos. O primeiro deles é o ex-deputado Diniz Pinheiro, lançado ao governo. Ele filiou-se na última semana ao Solidariedade. Leia-se partido político do deputado sindicalista Paulinho da Força. Advogado, Diniz Pinheiro exerceu 5 mandatos consecutivos de deputado estadual, tendo sido o parlamentar mais votado de Minas em 2010 e 2006. Ocupou a primeira secretaria da Assembleia em 2 ocasiões e foi também presidente do Legislativo 2 vezes. Também convidado o jornalista Eujácio Antônio Silva. Foi repórter político do extinto jornal Diário de Minas. Eujácio é diretor do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, CEPO, e diretor executivo do Edição do Brasil, semanário com 36 anos de circulação. Que beleza, hein? 36 anos. É o Roberto Marinho, né? Você dizia antes, né? Não é, Diniz? É o Eujácio Marinho. Eujácio Marinho. Mas é um prazer recebê-lo aqui, Diniz, o primeiro pré-candidato que a gente entrevista, pré-candidato ao governo, agora no Solidariedade. A sua filiação foi agora nos últimos dias. Recente. Muito bem. Então vamos ao debate, também agradecendo a presença de Eujácio Silva, um companheiro sempre presente aqui com a gente, com muita honra para mim. Muito bem. Em 2014, você era presidente da Assembleia Legislativa, que ninguém chama ninguém de senhor, não, viu? Você era presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual mais votado do Estado em 2 eleições. A maioria dos deputados estaduais apoiava o teu nome ao governo do Estado, mas você acabou saindo vice do Pimenta da Veiga, que foi uma jornada, digamos assim, não muito gloriosa. Não se elegeu. E agora, 4 anos longe de cargos eletivos, de cargos políticos, dá para chegar ao governo, Diniz? Cada dia mais próximo do povo, né, Carlos? Primeiro quero te abraçar aqui e te agradecer, né, pela oportunidade de bater esse papo com Minas Gerais. Quero aqui também saudar o fraterno amigo Eujácio, né, que faz um trabalho admirável com seu veículo de comunicação. Enfim, é muito bom. Nesse momento que a eleição está se aproximando da porta de cada um de nós, a gente tem a oportunidade de conversar, de debater ideias que possam se posicionar a favor do desenvolvimento de Minas Gerais. Você se referiu à minha trajetória, uma trajetória de luta, de suor e de perseverança, e sempre de muito respeito ao povo, viu, Carlos? Eu fui o deputado mais jovem de Minas Gerais, aos 26 anos. Sua primeira eleição? A primeira eleição. O Jácio testemunhou a nossa luta por aí afora. Depois eu fui reeleito com 46 mil votos, depois 67, o mais votado do partido. Eu gosto de falar isso por quê? Porque isso vem testemunhar que a nossa história foi uma história que avançou, né? Que prosperou. Ela foi sendo construída. Construída, tijolinho por tijolinho, de respeito ao povo e sempre buscando uma relação de consenso com o cidadão, com quem te elege. Depois, no 4º mandato, conforme você falou, aí foi uma manifestação inesperada. Aquelas coisas gostosas, aquelas coisas gratificantes que a vida pública te concede. Dos deputados estaduais. Eu fui o deputado mais jovem de Minas Gerais. E depois da minha última caminhada pelo Legislativo, pela 2ª vez, o parlamentar mais votado da história de Minas. Então, é isso. Isso eu recebi com muito orgulho, com humildade e com um senso de responsabilidade impressionante. E eu gosto de revisitar a minha história, porque a minha história, ela não foi fabricada, né? Ela foi construída com muito suor, com muita perseverança, com muito trabalho e com as mãos limpas. E à frente da presidência da Assembleia,
a gente se esforçou muito, viu, Carlos, para dar à Assembleia uma dimensão diferente. Uma casa missionária, verdadeira, ética, uma casa recheada de exemplos. Até porque você sabe melhor do que eu Jácio também, o povo está cansado de blá blá blá, de discurso. Mas à frente da Assembleia, por obra coletiva, eu quero reverenciar todos os parlamentares, todos os servidores, mineiras, nós tivemos a oportunidade de deixar boas marcas. Uma das mais significativas foi aquele pacote ético, Jácio, que nós implantamos à frente da Assembleia. Naquele instante, sempre pautando, pelo respeito ao povo, nós implantamos o maior pacote ético da história da Assembleia. Nós acabamos com o pagamento do 14º, 15º salário dos deputados. Naquele momento, Carlos, nós acabamos com o pagamento das sessões extraordinárias dos deputados. Uma série de mordomias caíram. Extinguimos também o auxílio moradia dos deputados. E naquele instante tinha um voto secreto. Acabamos. Voto aberto. Hoje você está vendo aí essa discussão. O judiciário recebe aproximadamente, o judiciário brasileiro, 1 bilhão e 600 milhões de auxílio moradia. Não dá, chega, basta, ninguém suporta isso. Você falou de mordomias, logo no início você falou, Diniz, aqui não tem questão de presidência nem senhor. Sabe qual que é o meu sonho, Carlos? Que nós possamos vivenciar ainda um Estado brasileiro sem privilégios, sem excelências, sem mordomias. Quem é autoridade, quem é político, ele tem que se nivelar. Mas o deputado, eu te perguntaria, esse cabedal seu todo, esse seu caminho aí, hoje te daria condições de pleitear o governo, de caminhar para o governo? Emendando a pergunta do Barroso, como diz os intelectuais, vamos aduzir aí só para uma pergunta a mais, que seria o seguinte: na época, a sua decisão de aceitar a vice-governadoria, enquanto vários de seus pares na Assembleia queriam que você fosse candidato na cabeça de chapa, fosse candidato a governador. Aí você terminou aceitando a disputa de vice. Foi uma decisão que você tomou. E hoje o senhor tomou essa decisão de sair do Partido Progressista e ir para o Solidariedade, que é um partido conhecidamente de operários, descendente de... Na época ele estava no PSDB, foi para o PP. Pois é. Então, agora é Solidariedade. Duas decisões. Na época de aceitar ser vice, quando a maioria dos deputados gostaria que você fosse candidato a governador. Você aceitou ser vice. Hoje você sai de um partido de uma outra posição política e vai para um partido ligado ao operário. Foram decisões assim que te demandaram mais assim raciocínio, te demandaram mais perspicácia política. O que aconteceu para essas duas coisas? Eu já com enorme sinceridade. Eu não gosto de ficar olhando para trás. Eu vivo de esperança, de futuro. Gosto de olhar lá para frente. Eu acho que o bom político é aquele que se preocupa em construir uma vida melhor para o próximo e, acima de tudo, para gerações futuras. Eu sou um homem de desafios. Naquele momento eu assumi aquele desafio e sou muito grato. Aquele instante, hoje é o desafio também sabia da dificuldade eleitoral. Muitas Muitas vezes a vitória não é aquela que você alcança através do voto eleitoral. Muitas vezes a vitória é aquela que aumenta a sua dignidade, que amplia o seu conhecimento. Então eu não tive a vitória eleitoral, mas eu sinto dentro do meu coração que eu tive uma vitória política, pelo carinho, pela fraternidade, pelo respeito e pela credibilidade que a gente cativou e conquistou perante os mineiros. E qual que é o meu sentimento agora? Eu não sei se o mineiro... Eu não sei o que a vida me reserva. Eu estou procurando uma tarefa, uma missão. Eu quero participar, Carlinhos, dessa grandiosa obra de reconstrução de Minas Gerais. Minas está vivendo um momento muito difícil, delicado. E logo no primeiro instante você falou que os políticos, as autoridades perderam a credibilidade. É verdade. Nossos políticos se divorciaram da honra. Eles precisam se reconciliar com o povo. Então, nesse meu primeiro instante, o que eu quero? É tocar o coração dos mineiros e restabelecer a esperança na boa política. Essa política, boa política decente, honrada, verdadeira, autêntica. Essa seria a sua plataforma tá faltando o quê? Na campanha ao governo? Vergonha na cara. Seria essa a sua plataforma? Eu acho que Minas quer uma cara nova, quer um projeto diferente, empreendedor. Minas está ansioso, o mineiro está ansioso por um projeto transformador, audacioso, dinâmico, inimigo de tabus e que tenha confiança no futuro. Voltando só um pouquinho atrás de uma pergunta que sempre eu quis te fazer, você acha que puxaram o seu tapete naquela questão de ser vice do Pimenta da Veiga? Eu olho para frente, sinceramente. Eu perguntei se mais ou menos com outras palavras. Vamos perguntar diretamente, só uma puxada de tapete? Minas Gerais me deu muita coisa boa,
Eu sou de família simples, de propósito, de bons valores, graças a Deus. Eu tenho uma vida limpa, uma vida honrada. Posso chegar em qualquer canto, qualquer lado, sou bem recebido, né? Essa é a gratificação maior de quem exerce a vida pública com seriedade, né? Eu sonho que a política brasileira, verdadeiramente e predominantemente, ela seja conduzida por... Mas e o tapete? Teve? Não, eu olho para frente, né? Então, meu sonho é isso, que a política seja conduzida sempre por lisura, ausência de privilégios e respeito ao dinheiro suado dos impostos do cidadão. Essa deputado, a minha vida. Então, eu quero uma Minas diferente, uma Minas vencedora, empreendedora, modernizadora. E eu acho que o mineiro está com sede, né? Sede de ideias e com fome de futuro, viu, Gerson? Governador, de onde saiu essa história que o senhor não candidataria mais a governador e seria senador? Isso foi fuxico de bastidor? A política é muito dinâmica, eu não estou à procura de cargo, né? E eu não sou movido por ambição, sou movido por aspiração. Essa candidatura majoritária, ela decorre de um processo natural, sedimentado perante a arquitetura partidária, perante as pessoas, a opinião pública. Isso é uma coisa natural que vai evoluindo gradativamente. Nada forçado é bom. Eu falo que a grande conselheira das soluções políticas é a naturalidade, né? Eu acho que eu posso ser útil, né, para o crescimento de Minas Gerais, para a reconstrução de Minas Gerais. Minas Gerais está precisando mais do que nunca uma agenda de crescimento, de competitividade. Eu acho que a gente tem que reinventar o governo, tanto aqui em Minas Gerais quanto no Brasil. Ele falou sobre essa questão. Tudo ruim, né? Você pega a situação de Minas Gerais, é complicadíssima. Mas qual seria a solução para essa situação? Eu só queria emendar nessa pergunta sua, porque você falou a questão do Senado, eu ia até colocar isso na minha apresentação do programa, e não coloquei, deixei para a pergunta. É porque saiu uma matéria em jornais aí, dizendo que a sua candidatura ao governo poderia ser retirada com a candidatura, a suposta candidatura do senador Anastasia ao governo. E que você, então, tentaria ser o candidato a senador numa composição, numa aliança com o PSDB, Solidariedade e, naturalmente, outros partidos. Isso procede? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas uma pluralidade de opiniões, de manifestações. Você tem que acolher tudo com naturalidade. Está muito cedo ainda, é prematuro, deixa o partido conduzir, deixa as lideranças partidárias evoluírem. E vamos ver como é que está o sentimento do povo em relação aos nossos sonhos, às nossas aspirações. Uma coisa é clara, a alma do mineiro, anota isso aí, a alma do mineiro e do brasileiro é uma da renovação, da reconstrução, da mudança. Essa é a hora da mudança, em Minas e no Brasil. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Qual seria a receita para recuperar a situação econômica de Minas Gerais? Qual seria o caminho? Só fazer o que é certo, o que é correto. Porque a indústria mineira fechou no vermelho. O agronegócio deu um... Não, o agronegócio até que está razoável. 12%. Mas vamos lá. O Paraná esse ano vai ter um investimento de 7 bilhões de reais. Ceará, a melhor educação do Brasil. Pernambuco, num bom ritmo. Espírito Santo, a questão fiscal bem ajustada. Maranhão pagando o piso salarial dos professores em dia. O melhor do Brasil. R$ 5.740 reais. Do Brasil. Espera aí. Quem diria, né? O Maranhão Espera aí. O que está faltando em Minas Gerais? Eu não estou querendo reprovar a boa intenção do governador, não. Acho que todo mundo que quer servir a Minas merece o nosso respeito, não é isso? Agora, é evidente que ele não teve a capacidade necessária para superar e enfrentar esses problemas, né? Ele não se saiu bem. O governo Temer fechou os olhos a Minas Gerais e ele também foi incapaz. Ele não teve aquela capacidade, não teve o zelo administrativo necessário para superar esses entraves. Quem fala isso sou eu, não. Vamos lá. A sustentabilidade fiscal de Minas, ela está comprometida. As contas públicas de Minas Gerais estão quebradas. A primeira coisa, gente, é arrumar a casa. Não tem milagre do ponto de vista econômico. É igual na sua casa, é igual na minha casa. Dinheiro público é sagrado. Ele tem que ser contado como? Centavo por centavo. E onde tiver um centavo, você tem que buscar. O rombo de Minas Gerais hoje, Jasso, chega a 8 bilhões de reais. A Previdência, Carlos, 15 bilhões de reais. Espera aí, algo está errado. Então você tem que arrumar. Mas a coisa que vem casa. Está acontecendo nesse governo, ele já pegou alguma herança nesse caminho? O governador falou numa herança de 6 bilhões, né, de déficit. A casa está desarrumada, mas ela já começou a desarrumar. Eu acho que a primeira coisa, quando chegou, se ele viu que a situação fiscal era ruim, ele tinha que arrumar a casa. Mas foi lá,
Vamos ter uma conversa muito franca, muito sincera. Criou secretarias. Está certo o Estado de Minas Gerais ter 23 secretarias? Vamos perguntar ao telespectador se está certo. Está correto um secretário ganhar 60, 70 mil reais? Está correto a Previdência ter um rombo de 15 bilhões de reais? É por isso que hoje os municípios não estão suportando mais. Hoje o governo de Minas deve aproximadamente 6 bilhões só na área da saúde. 3 bilhões aos hospitais filantrópicos e santas casas e 3 bilhões aos municípios. Pensa bem a situação. Transporte escolar, 3, 4 meses de atraso. ICMS, o governo do estado reteve dos municípios recentemente. Olha a situação de Minas Gerais. Então é gravíssimo. Não estão nesse primeiro momento. Aquela história do pobre com cobertor curto, né? Puxa da cabeça, descobre o pé. Qual está sendo o modelo administrativo de Minas? E aliás no Brasil também, viu, já? Não tem muita diferença não. Aumento do gasto público, tributa cada dia mais o cidadão, imposto cada dia mais perverso para os mais pobres, e o povo tem que bancar ineficiência, corrupção e previdência e aposentadoria de quem não é pobre. Está certo? Lógico que não, está errado. O governo de Minas está tendo uma agenda tributarista, não desenvolvimentista. Minas Gerais precisa crescer, se desenvolver, precisa de uma agenda de competitividade. Então, a primeira coisa, austeridade, sanear a casa. Parece que esse governo tem alergia à austeridade. Comigo é diferente. Eu tenho alergia a pompas, eu tenho alergia às regalias. E esse foi o exemplo que eu deixei à frente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Todo mundo sabe disso. Muito bem, eu tenho que fazer um intervalo e vamos voltar para o debate já já. Fala, Marcelinho. Segue cena política debatendo com o pré-candidato ao governo pelo Solidariedade, Diniz Pinheiro. Presença de Eujácio Silva, do semanário Edição do Brasil. Diniz, a gente tem essa relação aí de 6 nomes, no mínimo. Estou falando no mínimo, que podem ter até aumentado, né? Eu não tenho ponto no ouvido aqui como tem esses outros apresentadores de televisão. Eu tenho, nem tem lauda, eu tenho esse papilinho aqui, sabe? Para falar os candidatos, eu sei a maioria, né? O Márcio Lacerda, pré-candidato. A Anastasia, estão entrando outros novos nomes aí, né? O Romeu Zema. O Romeu Zema, que é um empresário, que é pelo Partido Novo. Tem o João Batista Mares Guia, que já foi deputado, deve ter sido da sua, não sei se da sua época, né? Um pouco antes, né? Um pouco antes. Que é pela rede da Marina Silva. E tem também o Rodrigo Pacheco, que saiu do PMDB, foi para o PMDB. Para os democratas. Para os democratas, do PMDB, para os democratas, e a Jô Moraes do PCdoB. Como é que vai ser esse caminho seu contra esses candidatos? Eu queria que você analisasse essa corrida essa caminhada aí, a caminhada ao Palácio da Liberdade. Eu não sou contra ninguém. Eu sou a favor de Minas Gerais. Eu quero entregar o meu suor, o meu trabalho, o meu amor a Minas e aos mineiros. Eu acho que esse momento agora é de integração, de harmonia e de achar o caminho da prosperidade de Minas Gerais. Eu fico olhando a questão da seca lá no norte, que você conhece muito bem. Dentro dessa harmonia, a conversa entre vocês, governador? Converso com todos. E eu acho que é louvável o desejo e o sonho de todos eles, né? Pô, eles querem servir Você conversa Minas mais Gerais. com a Anastasia, né? Converso com todos eles. Agora, não é bonito? Não. Todos eles, né, grudados no mesmo ideal. Qual que é o ideal? Servir a Minas, reconstruir Minas, né? Fazer com que Minas possa se reencontrar com o crescimento. Isso aí é na pré-candidatura, né? Com o crescimento econômico. Os demais candidatos só não conversam com o Pimentel, então, governador? Eu converso com todos, sinceramente. Né? Com todos. Naquela bem, relação não foi relação Pimentel, boa. né? Evidentemente que eu tenho meus princípios, tenho minha forma de encarar a vida pública, né? Tenho o meu jeito de encarar a vida pública. Eu estava falando com o Norte. Eu tenho uma relação de muita intimidade com o Norte, com o Jequitinhonha, com o Muri, com o Mucuri, sempre fui muito bem votado lá. Onde já se viu, Eujácio? Onde já se viu, Carlos? A seca será o destino de um povo, de uma gente? Está errado. Está faltando o que ali? Vontade, criatividade, determinação, amor no coração, investimento. Ora, espera aí, você pega o Israel, o país, 60% é deserto, 40%
semiárido. Quando o Francisco lá foi governador... exporta água. Aqui não. Quando o Francisco foi Aqui tá governador, faltando um ele balde de eletrificou água. o norte e o Vale de Jequitinhonha por completo. Levou energia para todos os rincões. Se você for governador, qual que seria uma grande obra? Eu acho que a nova história tem que começar por lá, por quem mais precisa. Essa questão da água é primordial. Israel, por exemplo, que eu estava falando, lá ocupa a primeira colocação no ranking mundial de tecnologia hídrica. Lá o quê? Lá tem planejamento hídrico e tem o quê? Soluções tecnológicas. Ao lado disso tem o quê? Tem vontade, tem determinação, tem foco. Então acho que uma nova história tem que começar por lá. Nós estamos aqui, ó, conversando, batendo papo, conversando a respeito de Minas, bebendo água. Quantas pessoas pobres lá não tem um copo d'água? E a sede isso é duro. É a realidade. A sede isso é duro. E muito claro, nesse momento está havendo relacionamento. Isso seria um ponto base da sua plataforma? Então, eu acho que quem quiser construir uma nova história a favor de Minas, tem que começar por lá, por quem mais precisa. Não é isso? Ora, se Israel, a tecnologia, ela abraçou o mundo, só não abraçou Minas, só não abraçou o Norte, está errado. Governar é escolher prioridades. Então isso lá tem que ser uma prioridade. Vamos olhar a questão do Triângulo. Há anos é prometido lá o gasoduto. Há anos. Cadê o gasoduto? É um investimento estratégico, gente. Para quê? Para dinamizar a economia, para diversificar a economia e para despertar aquela vocação empreendedora. Dinheiro ou vontade política para levar esse projeto à frente? Vontade, criatividade, determinação. Vamos chamar a iniciativa privada com seu dinheiro, com seu capital, com seu saber, com inteligência. Vamos elaborar projetos bem elaborados, inteligentes. Ele é fundamental. Vamos aproveitar aquela vocação empreendedora. Há muito tempo se fala na indústria de amônia lá. Fundamental também. Para quê? Para qualificar o agronegócio, para aumentar a produtividade. Está lá parado, está lá estancado. Aí você vai lá para o sul, o café. O café é só para a nossa história, da nossa tradição. A Alemanha não produz um pé de café, quem ganha vende o produto. Quem ganha, quem produz é Minas Gerais. Ora, espera aí, nós temos que qualificar, aumentar a renda, a lucratividade, agregar valor à nossa lavoura cafeeira. Você pega a Índia, esse ano vai crescer 7%. A mulher é empreendedora lá, ela tem destaque, tem linhas de crédito, tem linhas de financiamento para o talento empreendedor da mulher. Você pega startup aqui de Belo Horizonte, aqui, dentre as 100 startups, as melhores do Brasil, 27 estão aqui, em Belo Horizonte, na Grande BH. Ora, gente, aqui tem que ser um palco de inovações. Você pega lá na Santa Rita do Sapucaí, o Vale Eletrônico. Isso tudo tem que ser o quê? Você está discorrendo isso sobre o seu plano de governo? Não, estou discutindo aqui algumas ideias a favor de Minas. Algumas ideias algumas que ideias. fariam parte do seu plano de governo? Algumas ideias. O que Minas Gerais está querendo? Ideias novas, ideias revolucionárias, ideias vencedoras, não é isso? E são ideias. Né? Então, acho que Minas quer discutir isso. Um projeto diferente, um projeto de desenvolvimento. Você disse que é de uma família simples, eu conheço... Se eu errar a história da sua família, eu vou errar por pouco. Tudo começou com o seu pai, que era uma pessoa popular lá em Birité, se tornou prefeito. Muito dedicado, muito honrado, foi vereador. Várias vezes prefeito e tudo mais. Mas hoje sua família ocupa várias posições políticas. Sua irmã é deputada estadual, seu irmão é deputado federal, o seu outro irmão é prefeito de Ibirité. Sobrinho, né? Mas é dos Pinheiro, né? O outro irmão foi... sobrinho. Foi sobrinho, né? E então hoje o caminho para Diniz Pinheiro seria o cargo majoritário devido a essa... Não, meu sonho é servir a Minas, em primeiro lugar. Outro dia uma pessoa veio perguntar, Diniz, a questão da família. Eu fui e questionei, espera aí, você tem algum preconceito contra uma família pobre, modesta, de princípios, cujo crescimento se deu à confiança e à credibilidade do povo? E vou te falar algo. Nesses anos de vida pública efetiva da minha família, graças a Deus, nenhum arranhão, nenhum desvio de conduta, nenhuma atitude de improbidade. E hoje isso ficou raro. Não existe processo que tenha pegado os Pinheiro? Graças a Deus ficou raro. Hoje é raro hoje. Vou te falar um caso do meu pai. Meu pai foi prefeito na década de 60. No último dia, Carlinhos, ele estava lá ajudando os servidores de Ibirité com a picareta nas mãos. A levar o quê? A rede de água, que era o sonho do povo ibiritense. No outro dia, quando ele deixou a prefeitura, ele estava carregando um caminhão de lenha para sustentar os seus 5 filhos. Hoje não.
Hoje o cenário mudou, uma lambança, virou né? negócio. Os nossos políticos enfeitiçados pelo poder, pela riqueza, pela corrupção, basta. Por isso que eu tenho orgulho da minha vida e da minha família. O que nós construímos foi com o suor do nosso rosto, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Minha mãe, que se despediu recentemente de nós, uma vida abençoada, foi professora a vida toda, companheira de Dona Helena Tipoff, né? Faz parte da história de ela vida, aos 12 anos, ela era órfã. Aos 12 anos, aos 5 anos ela era órfã. Aos 12 anos, ela tinha que lecionar de forma primária para o sustento próprio e para o sustento da casa. Ela foi criada pelas suas tias. Aos 18 anos, Carlinhos, ela entrou numa boleia de caminhão, meu amigo. Saiu lá de Paracatu na década de 40 para vir para Belo Horizonte, impulsionada pelo sonho, né, de crescer, de prosperar, de ser feliz, de ter uma vida abençoada. E fez da educação o seu lindo amor, sua grande paixão. Colecionou títulos universitários. Né? E a felicidade dela maior é que ela transformou a vida de milhares de jovens. Né? Olha que vida bonita. Então, esse exemplo, eu sou inspirado no exemplo do meu pai e da minha mãe. E digo mais, só para concluir. E naquela época, ela estudou, trabalhou e ainda teve tempo e amor para dedicar aos 5 filhos. Essa é a minha história. Eu tenho muito orgulho dessa história. E graças a Deus, a nossa família, uma participação ética, decente. Você disse limpa, agora da ladoagem da política. Foi por essa razão que, ao sair do PP, você disse que lá é um balcão de negócio, funciona lá? Eu não quero ficar... Mas foi frase sua. Falei. Eu quero olhar para frente. Eu acho que o momento agora é de recomeçar, buscar um novo caminho. Solidariedade não também um balcão de negócio, não. Solidariedade, pelo menos um partido novo, recém-criado. Só de ser recém-criado, convenhamos, né? Já é um ambiente mais arejado. Agora, partido no Brasil também, vai me perdoar, viu? Eles estão distantes de valores, estão muito próximos de interesse. Então, eu aqui não assino em branco para nenhum deles. Eu assino pela minha vida, pela minha história. A mim eu assino em branco e dou a minha cara a tapa. Beleza. Há 4 anos, quando você foi, tinha um projeto seu de política, você tinha um apoio de 2/3 da Assembleia, seguramente, ou provavelmente mais, né? Talvez 80% dos deputados te apoiariam em qualquer que fosse o projeto. Hoje, nessa sua caminhada, 4 anos depois, qual que seria essa relação sua de apoio com os deputados, que a maioria que está lá foram... O seu capital político, como é que está lá, né? No âmbito da Assembleia, que diz que os deputados ajudam muito a campanha majoritária, porque leva a campanha para o interior, né? Porque são muito votados. Quando você pega 30 deputados, faz uma campanha em 150 municípios. Como é que está o seu relacionamento com os Eu já sou muito grato ao parlamento, sou muito grato aos parlamentares, aos deputados. Né? Essa história, ela me enche de orgulho, porque eu sempre levei em consideração o interesse de preservar a ética e a credibilidade da casa. E se eu conseguisse, eu devo muito a eles pela compreensão, pelo senso de patriotismo, pelo espírito público forte. Isso está faltando por aí afora, então eu sou muito grato. É a minha relação lá de muita fraternidade e de muito respeito. Agora, claro, vamos ser muito preciso. A minha vida sempre foi uma vida de relação direta com o cidadão, sobretudo com os mais pobres. Né? Foi assim que eu cheguei ao parlamento aos 26 anos. Você é considerado um político de periferia? Você não se incomoda de ser tratado assim? Não, eu prezo muito esse meu jeito, essa minha vida, né, de respeito, de intimidade com aquele cidadão que mais precisa. Eu acho que essa sua proximidade com o povão, né? É a minha origem, é meu berço. E eu acho que os pobres estão precisando de uma atenção especial. O Estado tem que dar um sentido social à riqueza. Eu penso assim, por que você acha que está faltando dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, para a justiça? Por dessa roubalheira, dessa bandidagem, dessa ladruagem, desses privilégios, dessas mamadeiras. É por isso. Por que você acha que não está pagando o professor em dia? Ora, onde você viu? Eu estava falando aqui da minha mãe. Qual que é o meu sonho? Né? Que a gente possa ter um governo que aposte tudo no professor. Você tem que apostar tudo no professor. Carreira de professor, Carlinhos, ela tem que ser atraente e competitiva. O professor é a alma da escola. Gente, os países que deram certo, os países desenvolvidos, apostaram o quê? Na educação. Apostaram sobretudo aonde? No professor. Então eu quero isso para Minas Gerais, até porque esse exemplo eu tive dentro de casa. Esse exemplo está guardado aqui no meu coração e na minha alma. Né? Então seria o que a Finlândia fez. Piso para os professores,
Prioridade? E pagamento em dia para os professores. Claro, gente, isso é inaceitável não pagar em dia. E a viabilidade do Triângulo Gente, Mineiro. professor tem que receber bem. O que seria bem, deixa eu entender, um professor primário ganharia? O piso tem que receber, ué, e qualificado, professor qualificado, né, com aperfeiçoamento permanentes, né? Isso é algo inegociável. Gente, tem dinheiro? Tem. Para professor, não tem para o restante? Espera aí. Prioridade, professor é a alma da escola. Qual o grande bem que qualquer governo pode deixar ao seu povo? Qual o grande legado? É uma educação de qualidade. Educação é a única ferramenta, é a ferramenta definitiva, gente, para erradicar a pobreza. Não existe outro caminho. Sim, vários países, trilharam esse caminho e deu certo. Ora, hoje aqui no Brasil, a gente tem isso, né? Todos os políticos, eu não estou te criticando, mas essa é uma cantilena de todos os políticos. Todos dizem que a educação é prioridade, mas ninguém coloca a mão no dinheiro para colocar na educação, né? Todos falam que tem que acabar com privilégios. Sim. Com a mamadeira. Diniz não fala, Diniz fez. O exemplo do Diniz está lá. A marca do Diniz está lá. Então tem que olhar, né? Tem que saber fazer essa distinção entre quem tem uma vida só de conversa fiada e quem tem uma vida de seriedade, de realização, de respeito ao povo. Graças a Deus eu tenho autoridade para chegar e manifestar. Inclusive, parece que foi na sua época, se eu estou enganado, foi encerrado o auxílio moradia, né? Foi. E agora voltou até para o judiciário, para tudo. O que você acha disso? Eu lamento. Não, eu lamento. Para o judiciário, para o Ministério Público, deputados. A questão da Previdência. Tem que fazer uma reforma da Previdência, você concorda? Sim, mas você fala sobre o auxílio. Pois é, tem que fazer a reforma. Moradia também. Tem que fazer a reforma da Previdência, não tem? Qual é o problema da Previdência? Judiciário, os juízes, os políticos e o Ministério Público. E os funcionários do governo federal. Ou seja, o setor público e os servidores federais. O problema previdenciário reside aí, gente. Vamos encarar o problema de peito aberto. Vamos resolver o problema do povo. Ninguém aguenta mais. Eu me lembro naquela época, na Assembleia Legislativa, tinha um deputado, eu não me lembro. Já viu o juiz receber auxílio moradia? Equívoco. Está errado. Tinha um deputado que era casado com a herdeira de uma grande construtora em Belo Horizonte e ele era também dono de construtora e recebia auxílio moradia. Era uma coisa de brincadeira, né? Deputado. Esse modelo administrativo está errado. Essa cultura, Carlinhos, essa cultura que impera a administração pública brasileira, ela separa em castas de cidadania as autoridades e os políticos. Isso tudo, esse Estado perdulário, pesado, quebrado, isso está roubando dinheiro dos professores. Gostei dessa palavra, casta, viu? Está roubando dinheiro dos pobres, está roubando dinheiro da saúde, da educação, da segurança, da justiça. É claro que está roubando, gente. Eu gostei dessa palavra casta, viu? Eu sempre achei que o Brasil era de classe, são de castas. É pior do que classe. É normal ter um presidente da República que desde que assumiu há mais de 2 anos, não esteve em Belo Horizonte, nem para tomar um cafezinho. Como é que o senhor analisa esse quadro? E o vice-governador é do partido dele. Aqui. Que é o Toninho, né? O vice-governador. É assim. O vice-governador, Toninho Andrade é do partido dele. Hoje é MDB, antigo PMDB que trocou de nome, agora é MDB. Vamos combinar uma coisa? Deixa o Temer lá em Brasília mesmo. Peça ele só para mandar o metrô para nós, para mandar o dinheiro para o anel rodoviário aqui para nós, para reajustar a tabela do SUS, que o povo está morrendo nas filas dos hospitais, não tem exame, não tem consulta, não tem cirurgia, não tem médico. Agora, se ele quiser ficar lá em Brasília, deixa lá. O fundamental, né, ele melhorar as condições de vida dos mineiros, ele ajudar Minas Gerais, ele servir Minas Gerais. O resto, para mim, está bom. Mas eu não preciso de vir aqui fisicamente, não, né? Por mim, não. Por mim, deixa lá. Mas será que ele tem medo? Você perguntou isso, né? Será que ele tem medo de vir aqui? Ninguém entende o porquê dessa distância de Minas Gerais, né? Você não vê aqui o anel rodoviário? Quantas pessoas morrendo? Você não vê a questão do metrô, eu tenho até vergonha de falar no metrô. E como eu estou te falando, eu não tenho ponto aqui. Olha a questão da saúde, gente. A saúde está no atoleiro. A saúde não tem um mínimo, não tem um básico. Não tem. Mas vamos andar nos hospitais, vamos ver a verdade. Diniz, eu estou falando com você, eu estava falando que eu não tenho aquele ponto, não tenho redator, não tenho ninguém que me auxilie. Eles me avisam ali, tem de chamar o intervalo.
Cena Política volta já já. Segue Cena Política nesse último bloco, debatendo com o candidato pelo Solidariedade, pré-candidato, né, que ainda não tem candidatos definidos, pré-candidato ao governo de Minas, Diniz Pinheiro. Presença de Eujácio Antônio Silva, do Semanário Edição do Brasil, 36 anos de notícia, né? Falei até completo, até o Antônio seu eu falei agora, tá vendo? Muito bem, estava falando do Temer, e ele puxou ele pelo fato de o presidente Temer não vir a Minas Gerais. Para se candidatar ao governo, você tem de ter uma correspondência, você tem que ter uma conjugação com a disputa federal também. Você sempre esteve próximo dos tucanos, tanto que foi vice na chapa Tucano em 2014, na chapa de Pimenta da Veiga. A sua aliança que você pensa nessa candidatura com um projeto federal seria com o Alckmin, que deve ser o candidato tucano, ou seria, por exemplo, até com o Temer, porque o Paulinho da Força, que é o comandante do Solidariedade, é unha e carne com o Temer. E ele também que se coloca como pré-candidato, né? Mas parece que ele não vai se efetivar como candidato a presidente. Como é que você vê essa aliança no plano federal? Carlinhos, eu sou muito descrente em relação a essas parafernálias, esse toma lá da cá, essa política de Brasília. O que é fundamental? Eu, você, o Jácio, o mineiro que está nos assistindo, nós temos que ter amor e liberdade para construir o nosso próprio destino. Ninguém... Mas a candidatura federal puxa estadual, vice-versa. Quem puxa é o mineiro, é o eleitor. Eu acredito na inteligência, na capacidade de liderança do mineiro. O mineiro é muito inteligente, é muito vivo, ele é líder. O mineiro, ao mesmo tempo que ele é conciliador, ele é revolucionário. Igual Itamar falava, ninguém nivela as montanhas de Minas. Então, quem quiser conduzir os destinos de Minas, né, tem que ter essa relação de respeito, de intimidade com o mineiro. O mineiro, nesse momento, ele vai sim, pode acreditar aí, ele vai buscar a mudança, a renovação, mas então, a reconstrução. Eu sou totalmente descolado em relação a essa questão de Brasília. Se depender de Brasília, eu vou perder de 10-0. Esse toma lá da cá, esse balcão de negócio, eu estou distante disso. Aí nós poderíamos voltar à pergunta, no final do último bloco, se o Temer não vem a Minas, se ele nunca esteve a Minas, nem mandou dinheiro para Minas, agora se fala que ele é candidato, que candidato que é esse? Ele vai abrir mão dos 14 milhões de eleitores de Minas? Como é que vai ser isso? Isso é problema dele. Isso é problema dele. A minha relação é com Minas Gerais, com o povo, com as pessoas, com o mineiro. Né? O Temer que toca a vida dele para lá. E uma pena que ele não está respeitando Minas Gerais. Não tem feito nada por Minas. Você pega aquela dívida de Minas Gerais, e eu sempre contestei essa dívida, uma dívida de 12 bilhões de reais, Minas Gerais já pagou 30 bi, e ainda falta 70 É uma agiotagem, né? Uma agiotagem nacional. Agiotagem, né? Então eu acho que o mineiro é que vai construir o seu destino, com liberdade, com serenidade, mas acima de tudo com firmeza. O mineiro é sábio. Minas tem vocação para ser grande. Aliás, Minas sempre serviu ao nosso Brasil, né? Ele tem vocação para isso. Mas antes de voltar... Mas eu tenho muita fé no mineiro de boa fé, no mineiro que acredita no seu potencial, na sua capacidade e que tem a compreensão clara que esse é o momento da mudança e da renovação. Mas você estava falando aí de Tancredo Neves, depois a gente volta para a sua plataforma de governo, e eu te perguntaria, você disse que o Tancredo, frase maravilhosa isso, né? Ninguém nivela... Essa frase do Itamar. É do Itamar? Eu pensei que você falou Tancredo. Itamar Franco falava isso. Bom, mas eu vou... Ele fazia uma referência, né, à independência do mineiro, porque o mineiro respira liberdade, ele tem essa vocação democrática, né? Frase boa do Itamar. Eu pensava que a única frase boa do Itamar era aquela que ele falava assim, a gente é bobo, mas nem tanto. Frase dele também. Mas é por aí, o que ele quer dizer? Que ninguém vai promover ingerência no nosso destino. Nós é que vamos construir. Mas eu vou falar do Tancredo, eu me lembro do neto dele, a quem você sempre foi próximo. Você acha que o senador Aécio Neves deve sair agora ao Senado? Ou ele pode atrapalhar? Tem alguma informação sobre esse assunto do PSDB? Essa pergunta tem que ser endereçada. Você pode essa pergunta tem que ser endereçada a ele. Eu não tenho a mínima ideia.
A mínima ideia. Sim, mas em termos assim de composição, que eu estou falando. Pois é, mas essa pergunta tem que ser endereçada a ele. Eu não sei se ele vai ser candidato a senador, se é governador, se é deputado federal. Porque o que consta aí, a sua composição primordial, ou pelo menos querida, né, procurada, seria com o PSDB, né? Em termos assim de majoritário. Sinceramente. A conversa é nessa direção? O meu olhar, a minha composição é com mineiro, é com cidadão. Vamos lá, vamos revisitar a minha história rapidinho aqui, rapidinho. Quando eu fui deputado a primeira vez, lá atrás eu votei no Ulisses Guimarães, depois eu votei no Ulisses, depois eu votei no Itamar Franco, votei no Lula para presidente e o Zé Alencar vice, eu era do PL, depois votei no Aécio, depois votei no Anastasia. Agora, o melhor voto que eu dei até hoje foi no Diniz Pinheiro, que é filho do Tunico Pinheiro e filho da professora Irene Pinheiro. Então, essa é a minha vida. Essa é a minha história. Então, né, a minha articulação, a minha composição é com quem? É com o mineiro, é com Minas Gerais, é com as pessoas. 5 mandatos tornaram-no muito esperto, sabe? 5 mandatos. Muito esperto, sim. Aqui, eu sou muito grudado, sabe o quê? Na coerência e na verdade. Eu sou muito grudado, né? O senhor falou das ideias que poderiam ser transformadas em projeto para as regiões diferentes. E o que fazer para conversar, para dialogar com os 2 milhões de habitantes de Belo Horizonte? Qual seria a sua mensagem para esse pessoal? Ideias novas, ideias verdadeiras, sinceridade, não é isso? Todo mundo aqui quer o quê? Quer uma saúde decente, não quer? Vai lá nos hospitais, fechando, leitos fechando, ninguém suporta mais. Toda criança quer o quê? Quer uma educação, toda mãe, de qualidade. Nós temos que fazer uma revolução na educação, sobretudo na educação básica. É aí que eu falei com você, a questão do professor, outra questão fundamental, o empreendedorismo tem que começar, gente, na primeira infância, nos primeiros passos. Você pega os Estados Unidos, olha o poder mágico do empreendedorismo. Lá há muitos anos, o motor do crescimento de emprego nos Estados Unidos, Eujácio, empresas, empresários e startups de pequeno porte. Então, nós temos que despertar, insuflar essa vocação empreendedora na juventude, na criançada. Então tem muita coisa boa para fazer. O deputado, falando na sua plataforma, continuando, né, que eu já puxou alguns são pontos ideias, são importantes sinais para retomar o crescimento de Minas Gerais. Ele já falou alguns pontos importantes, eu queria tomar esse ponto que as pessoas consideram primordial, que é a segurança. A gente teve essa intervenção federal no Rio de Janeiro, que, a que eu saiba, até agora não deu em nada. Teve o assassinato de Marielle, da vereadora do PSOL, que hoje é um símbolo internacional. 6 policiais por dia lá. É um símbolo internacional. Agora uma chacina de jovens em um município do Rio de Janeiro, que é igual a Ibirité, próxima cidade. Dá para comparar com Ibirité, né? E a sua plataforma, a sua colocação para, enquanto chegar ao governo, qual que seria em termos de segurança? Queria ouvir sobre segurança, depois saúde. Algo triste, né, Carlinhos? Uma brutal execução, né? Dessa moça e dessa vereadora, né, que defensora... E até hoje não descobriram nem uma pista direitos humanos, de quem fez. Defensora das minorias e uma vida bonita pela frente, né? A gente lamenta. Isso despertou ainda mais essa questão da segurança. Aliás, não tem política nacional de segurança inteligente no Brasil. Esse sistema de segurança está falido. Você pega aí a questão das facções criminosas, você pega a questão do narcotráfico. O Brasil hoje ostenta um título desonroso, o maior consumidor de crack do mundo. Você pega a população carcerária do Brasil, a segunda maior. E a nossa estrutura de poder, né, acho que hoje são 60 e poucos mil assassinatos, homicídios por ano. Nossa estrutura de poder só consegue desvendar 8%. 60%, 70% de negros. 70% de negros. Aí 30%, 40% tem como relação o quê? A questão das drogas. Então, evidentemente que tudo começa por uma educação de qualidade. Tudo. Qualquer problema que a gente vier discutir aqui, né, educação. Mas, claro, hoje você tem que ter urgente, né, um conjunto inovador aí de providências. Você tem que ter uma polícia sofisticada, moderna. Você, para controlar a violência, é uma polícia. Para controlar, moderna, sofisticada, pautada pela inteligência, pela tecnologia. Tecnologia hoje, gente,
ela transcende fronteiras. É uma arma muito mais poderosa do que qualquer lei. Você concorda? Sim. Tem que buscar tecnologia, tem que inovar, buscar novas ideias. Agora, para combater a violência, educação, emprego e renda. Educação, emprego e renda. Então nós temos problemas gravíssimos, é uma larga faixa de providências. Agora o problema tem que começar a ser enfrentado agora, para ontem, porque ninguém aguenta mais. Seria trabalhar uma nova geração. Mas começar agora, não é começar amanhã não. Sim, porque o que está aí já fica agora. O problema é onde tirar o dinheiro, né? Por exemplo, saúde, a coisa é muito cara. Você arruma dinheiro facinho, rapidinho. Ih, tem dinheiro demais. Gente, a carga tributária nossa é impressionante, ela é cruel, ela é dura em cima de cada um de nós. Vou te dar um exemplo. A tributação sobre alimentação no Brasil, ela chega a 22%. Sobre alimentação, 22%. Você pega na Alemanha, 7%. Você pega na França, 5,5%. Você pega na Inglaterra, 0%. A média mundial, 6%. Já imaginou? Se você reduzisse, se você eliminasse os tributos sobre alimentação, o feijão e o arroz, 15%. Você ia dar um grande impulso para quê? Para gerar emprego, para gerar renda e para acabar com a miséria. Para diminuir o quê? A população indigente, a população pobre. Então o escoador da corrupção está muito maior do que a gente pensa, né? O sorvedor. Gente, você está falando que tem dinheiro, mas não vai dar dinheiro. Tem dinheiro à vontade. Vou te dar outro exemplo. Acabei de dar. O judiciário brasileiro consome 1,4% do PIB. Pergunta o cidadão aí se ele está satisfeito com o comportamento do judiciário brasileiro. Os países desenvolvidos ricos, sabe quantos que eles gastam do PIB? 0,4%, 0,5%. Mas não é difícil enfrentar, governador? Espera aí, eu vou te dar outro exemplo. Relatório do Banco Mundial ano passado em relação ao Brasil. 7 a 8% do PIB. Quase 400 bilhões de reais, Carlos. Quase 400 bilhões de reais. Gastos ociosos, excessivos, desnecessários. 400 bi. 2 vezes mais do que se gasta com a saúde e a educação no Brasil. Como é que não tem dinheiro? Mas seria fácil enfrentar esse problema do judiciário no Brasil? Que os políticos estão desgastados. No momento, pelo menos até recentemente, o judiciário não tinha assim, um prestígio junto à população. Agora eles estão entrando na berlinda, né? Estão caminhando para Berlinda. Agora, é possível enfrentar esses privilégios? É possível, não tem que enfrentar. Ou você enfrenta isso, ou tudo isso vai acabar com a gente. Ou nós enfrentamos, acabamos com os privilégios, com as mamadeiras, com a ineficiência, ou tudo isso vai acabar não é só com a gente não, com o futuro dos nossos filhos, com o futuro dos nossos netos. É claro, gente, eu acabei de falar pouco, isso é que está roubando dinheiro do povo. Sim. É um sorvedor. Ninguém aguenta mais. Sorvedor ou escoador parece que é muito maior do que se pensa, né? Mas estão me avisando ali que faltam 2 minutos, então vamos fazer um jogo rápido assim, ping-pong. 5 projetos seus, vou perguntar a todos os candidatos essenciais para Minas Gerais. Eu já falei que algumas ideias. Assim. Revolução na educação. Apostar tudo no professor. Professor, prioridade. Outra coisa, radicalizar a infraestrutura. Governo nem empresário, não. Nós temos que tirar essas amarras, né, do investimento privado. A gente tem que se livrar dessas peias ideológicas. Tem que trazer o setor privado. Onde ele estiver, seja em Minas, no Brasil, no Japão, na China, vem para cá. Vamos fazer PPP, fazer parceria, fazer concessão, investir maciçamente em infraestrutura. Você vai diminuir o custo do Brasil, né? Você vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar oportunidade. Governo não é empresário, governo está aqui para regular, para fiscalizar. Governo tem que se concentrar basicamente nas áreas sociais, saúde, educação, segurança e justiça. Outra coisa, prioridade, perseguir o desenvolvimento tecnológico, custe o que custar. Nós temos que fazer parcerias permanentes entre escolas, centros de pesquisa, laboratórios. Para quê? Para que possam criar permanentemente uma inteligência apta a responder aos desafios complexos do setor produtivo. E pegar essa inteligência, Carlinhos, inserir na saúde, para ter uma saúde de qualidade, investir na segurança. Ninguém aguenta mais. Eu acho que aqui em Belo Horizonte, um roubo a cada 15 minutos. Nós vamos sair desse programa, será que nós vamos sair aqui com tranquilidade?
carro Quem que pra lá. aguenta? Uma coisa que É parece isso? que pela sua fala, Diniz, Então nós estamos pela usando sua de fala, uma nova prática de governar, um novo jeito de governar, tanto em Minas quanto no nosso Brasil. Gente, essa coisa é muito séria. Tem que parar de brincar com o povo, tem que parar dessa encenação, dessa tapeação. Vida pública é o mais belo instrumento para mudar a vida das pessoas. Agora tem que ser exercido com seriedade, com vergonha na cara, com decência. Ô, deputado, pela sua fala, parece que você é a favor da reforma da Previdência, né? Me responde isso. Claro, acabar com os privilégios e acabar com essa Mas galinha. essa reforma igual o Temer Essa quer? não, essa não. Eu sou a favor da Previdência para acabar com os privilégios dos juízes, dos políticos e do Ministério Público. Será que a sua fala vai ser ouvida pelos políticos que estão com poder no Congresso Nacional, os deputados, senadores? Sou vocacionado para o otimismo, né? Não é a minha fala não, é a sua, é a do Carlos, é a fala do mineiro, da razão, do bom senso, do correto. Essa fala que tem que ser ouvida, tem que ser disseminada por Minas e pelo Brasil afora, gente. Nós temos que mudar Minas, nós temos que mudar o Brasil. Essa mudança, quem vai fazer? Somos nós juntos, com fé e com coragem. Muito bem, agradecemos ao pré-candidato pelo Solidariedade ao governo de Minas, Diniz Pinheiro, eu, Jácio Silva, do Semanário Edição do Brasil. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha semanalmente o nosso debate. Até o próximo.